Osmar, mais uma vez estamos aqui, um programa que você vai gostar muito. A gente está unindo gerações do rádio de Nova Friburgo. Então você vai ter o prazer de conhecer, às vezes, aquela voz que você ouve todos os dias, mas você não conhece muito daquela pessoa que está do outro lado lá, fazendo o programa, que você está no seu carro, a dona de casa está em casa trabalhando, mas com o radinho ligado. E para mim é um privilégio realmente ter duas figuras que eu admiro muito e que vão contar a trajetória deles, a história deles no rádio. Então eu vou passar primeiro aqui para o Pedro Osmar. Pedro, muito obrigado aí pela sua vinda, é um prazer te receber. Fala só um pouquinho de você, para a gente passar a bola para o outro convidado e depois a gente vai bater esse papo bem legal sobre a rádio. Falou, prazer é meu. O rádio sempre foi o meu sonho, né? Eu, quando tinha 12 para 13 anos, eu já queria rádio. Na cidadezinha onde eu nasci não tinha rádio, mas eu dei um jeito e vim para cá meio que fugido, mas até consegui o rádio. E consegui. E como diz o português, cá estou até hoje. Né? O rádio é uma magia que a gente traz dentro da gente e que ele consegue resolver problema, ouvir problema, solucionar problema, unir as comunidades, juntar as autoridades. O rádio, ele é uma utilidade pública necessária. O rádio, quando é feito com responsabilidade social, principalmente, ele vale a pena. Há pessoas que fazem rádio por fazer, para aparecer, para outras coisas, mas o rádio, quando ele é feito para todos os segmentos e com aquele objetivo de informar, de entreter e de trabalhar socialmente, é um trabalho realmente edificante. Beleza, amigo. E agora o meu outro convidado, Roberto Chapolin, meu amigo. A gente agora começou a se relacionar, porque eu tenho o privilégio de participar também no programa da Boca da Galera, como eu também já estou há anos com o Pedro Osmar, no show do Pedro Osmar, e a gente sente na população, né, a importância de vocês. Fala um pouquinho da sua história, no rádio, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem legal. Acho que primeiro eu tenho que agradecer pelo convite, e ainda mais que estando com essa lenda do rádio aqui, que é o Pedro Osmar. Foi o primeiro radialista que eu ouvi quando cheguei em Friburgo, inclusive. Tive a oportunidade de trabalhar com uma das filhas dele, de estudar com outra filha dele também. Então é uma referência para o rádio, com certeza. E ele falou uma coisa que eu acho que é meio que unânime entre os radialistas. Acho que todo radialista, pelo menos a maioria deles, sempre sonhou em ser radialista, né? Eu venho do Rio de Janeiro, uma cidade onde rádio sempre foi muito forte, né? E quando cheguei aqui, vi que aqui também tinha essa cultura de rádio, então isso me empolgou muito. Eu vim para cá para fazer a faculdade, fugindo um pouco daquela maluquice, daquela correria do Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de aprender com pessoas como o Pedro Osmar, a amar cada vez mais o rádio, gostar cada vez mais daquilo que eu faço. E assim, sempre foi o que eu quis fazer. Não é nenhuma demagogia em dizer todo mundo quer ser astronauta, quer ser médico, quer ser advogado, jogador de futebol, mas eu sempre quis ser radialista. E vou dizer, eu sempre quis ser radialista da madrugada. Olha que coisa curiosa, né? E hoje estou aqui, estou apresentando um dos programas de maior audiência da nossa região aí, e tenho esse privilégio de estar podendo falar com essa galera toda que escuta a gente o tempo todo, né? Pois é, isso que é o interessante desse programa. As pessoas ouvem vocês, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de vocês se mostrarem realmente como vocês são, a história de vocês. Isso com certeza vai edificar ainda mais aqueles ouvintes que são fiéis. Pedro, vamos começar. Deixa eu passar uma situação aqui, uma análise minha, que vocês me corrijam se eu estiver errado. Quando a internet, né, as redes sociais começaram a crescer muito, numa velocidade como está hoje, né, uma velocidade, parece que está numa Fórmula 1, as pessoas falaram, agora o rádio vai cair, e agora o pessoal vai querer só pela internet, que não sei o quê. Você tem hoje um computador, né, um telefone celular, hoje é um computador que você tem tudo ali dentro. Mas a gente não sente isso, muito pelo contrário, né? O rádio continua aí vivo. E assim, eu como leigo, eu estava até conversando com o Sérgio do estacionamento, mandar um grande abraço para o meu amigo, meu xará. Eu falei, Sérgio, o que eu vejo no rádio é o seguinte, é o primeiro a noticiar. Porque nós estamos aqui, se Deus me livre e guarde, acontece um acidente, vamos chamar o bombeiro,
dali a pouquinho já tem alguém mandando para a rádio que está acontecendo isso aqui, é praticamente instantâneo, como acontece no celular. Já o jornal escrito só vai noticiar isso amanhã. E a TV só vai noticiar à noite no jornal. É por aí mesmo, Pedro? Veja bem, no que tange à internet, eu também tive esse medo. Mas eu entendi que o rádio seria imbatível. Eu sou daquela época de acordar às 5h30, 6 horas estar na delegacia, copiando ocorrência, para 10 horas entrar com o noticiário, né, que a gente tinha naquela época. Hoje é tudo mais fácil, o repórter não vai ao local, ele consegue tudo. As fontes, né, você tem que ter suas fontes, que ela seja fidedigna, né, não pode passar uma notícia falsa. Mas o rádio, quando aquilo que eu pensei que ele fosse ficar para trás, hoje ele se incorporou. Eu tiro pelo meu programa, nós transmitimos, além das ondas do rádio, pelo aplicativo, pela internet e pelo Facebook. Eu tenho ouvintes no mundo todo, de friburgueses que saíram daqui, foram para outros países, mas querem acompanhar o noticiário da sua cidade. Quando eu entro 8 horas da manhã no ar, eu já entro com o editorial e depois eu passo as manchetes de Friburgo, do estado, do Brasil e do mundo. Hoje, por exemplo, eu passei 186 manchetes durante a abertura do programa. Eu já deixo, evidentemente, a pessoa preparada para saber o que está rolando no Brasil e no mundo. Tem muitos empresários que encontram comigo, eu entro na minha empresa depois que eu ouço as manchetes do seu programa. A gente fica feliz porque está chegando aonde a gente queria, não é verdade? Ao empresariado, ao comércio, à indústria e o povo de um modo geral. Entendi. E eu que te chamo de Roberto Chapolin ou de Roberto Chapolin? Eu gosto de Chapolin. Então é Chapolin. Eu acho que é mais na pegada do programa da Boca da Galera. Você pensa da mesma forma? Então, eu sou um dos poucos que teve a transição entre o analógico e o digital, né? Eu vi tudo isso acontecendo, eu consegui, para você ter uma ideia, eu comecei a acessar a internet em 1998. Então, a internet era muito recente ainda no Brasil, né? Ainda era naquele esquema da internet de escada, ainda que a gente ligava o computador através de uma linha telefônica para poder acessar o provedor e assim acessar a internet, muito lento e tal, mas eu peguei toda essa transição. Então, para mim foi muito natural entender que o rádio nunca ia acabar e que, na verdade, iria utilizar a internet como mais uma ferramenta para se propagar, né? Como o Pedro estava falando, não é só o mais na onda do rádio, agora a gente pode transmitir na internet e como ele, eu também tenho ouvintes, por exemplo, em Miami, que estão todo dia ligados com a gente lá, mandando mensagem, tem o pessoal que está no Rio de Janeiro, lá embaixo, ouvindo a gente, tem a galera que tem um pessoal que está lá no Nordeste, eu sempre ouvindo a gente, que eram aqui de Friburgo e foram morar em outros lugares. Então eu acho que para mim foi muito natural ver que a internet na verdade iria contribuir. Eu entendo o medo que o Pedro Osmar disse que teve, porque para a geração dele realmente era uma coisa muito nova, né? Mas assim, para mim não foi tão difícil assim, porque já foi mais natural. Foi mais... a evolução da internet foi acompanhada e assim, não ia causar problema. Eu sabia que na verdade ia ser mais uma ferramenta, assim como também para a TV. Apesar de hoje, acho que a TV ainda tenha perdido mais do que o rádio, mas como você falou, né, o rádio é uma coisa muito imediata. Então, e tem uma coisa que nunca vai acabar, é aquela galera que escuta rádio no carro, né? Porque no carro você não pode botar imagem. Então, por melhor que seja o carro e a tecnologia, você vai estar sempre ali com um radinho ligado e eu acho que é bem por aí. A gente vê gerações de agora que não escutam o rádio pelo dial, né, pelas ondas, mas sim pela internet, né? Muita gente. Eu sou uma pessoa que faço muito isso, que eu faço muita pesquisa de rádio de outros países, então eu utilizo justamente o streaming, aplicativos de rádio para poder estar sempre me atualizando, conhecendo tendências, tecnologias novas para a gente trazer. Então acho que a internet, na verdade, vai ajudar sempre o rádio. O rádio não vai acabar de jeito nenhum. Mesmo que ele modifique a forma de atuar, como vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos, mas eu acho que acabar não vai. Ele vai mutar. Ele vai mudar para aquilo que for necessário para ele se manter como uma mídia de alcance do jeito que é, né? E com o imediatismo que tem. É muito bom. Eu estava prestando atenção na fala de vocês. Por exemplo, o Pedro Osmar está no rádio, no show do Pedro Osmar.
de 8 às 11. Isso. E o Chapolin está no rádio de 18 às 20. Exatamente. Então, são Pedro pela manhã e você no início da noite, né? Indo até Ele começa e eu termino o dia, né? Exatamente. Isso foi muito legal, que acaba dando essa sinergia aqui, né? Um completando a fala do outro. Isso é muito interessante. E a nossa intenção é isso, mostrar as coisas boas de Nova Friburgo, né? Vocês, apesar de ser concorrentes, digamos assim, mas tem a postura ética, profissional, né? E o mercado dá para todos. Porque na verdade você tem públicos diferentes, né? Então, são nichos diferentes que a gente atinge. Então, acho que nem concorrência não é mesmo estando em emissoras diferentes, eu acho que não fazemos concorrência, não. Eu acho que, na verdade, é um complemento dos trabalhos mesmo. É um complemento do outro. E aí eu quero entrar agora justamente nessa fala, Pedro. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas vocês movem a economia do município e da região. Por quê? Quando o anunciante está fazendo um investimento, ou no show do Pedro Osmar, ou na Boca da Galera aqui, coordenado pelo Chapolin, vocês estão diretamente ligados à economia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Começa você agora, nessa análise aí. Porque, na verdade, o anunciante está colocando ali, o nosso público vai consumir aquele produto, aquele serviço. Vai ter o retorno, lógico. Vai ter o retorno disso, porque as pessoas falam, olha, eu bem ouvi lá a sua marca no programa do Pedro Osmar, no programa do Na Boca da Galera. E para o anunciante isso é maravilhoso, né? Ele está vendo o reconhecimento que traz a marca, para a marca dele, na verdade. E o que acontece? Gira a economia justamente porque ele vai colocar a propaganda, as pessoas vão ouvir, vão consumir o produto e o serviço e ele vai colocar mais propaganda e assim vai. Outros empresários vão ver que aquilo está dando certo e vão chegar. Como a gente sabe que tem uma rotatividade, lógico, tem anunciantes que vêm e vão ao longo dos anos, por exemplo, Na Boca da Galera, que a gente já está lá há 12 anos, já tivemos lá centenas de anunciantes diferentes que vêm, às vezes voltam também, né? Olha, pô, preciso colocar lá porque a minha marca deu uma caída, preciso dar uma levantada, vamos colocar lá no programa. Então, vai movimentar sempre e o público de rádio é muito fiel. O Pedro Osmar pode falar disso mais do que eu, inclusive, que tem muito mais experiência nisso, mas o público de rádio é um público muito fiel, que está todo dia ali e é um público que consome aquilo que está ouvindo. E isso é interessante pra caramba. Com certeza. Pedro, então, faça a sua análise aí em relação a essa questão da sua responsabilidade, né, na economia da nossa cidade, da nossa região. O Chapolin disse dos 12 anos do programa Na Boca da Galera. O show do Pedro Osmar completou quantos anos? Dia 10 de março agora, 27. 27 anos. Então, diz aí essa importância sua e do seu programa na economia. O meu programa ele fala sobre tudo isso. A economia, por exemplo, é um dos primeiros quadros meus, né? Depois das manchetes, política e economia. Eu tenho um menino de economia muito bom, eu faço uma parte política, depois ele entra. Mas hoje a velocidade da economia, da internet, faz com que as cotações mudam de uma hora para outra. E os seus anunciantes, Pedro, aqueles que acreditam no seu programa, que botam a propaganda lá? Quem entra não quer sair, eu sou suspeito de falar, né? Eu tenho anunciantes lá comigo há 27 anos, não saíram até hoje. E graças a Deus tem sempre gente na fila, né? Teve um segmento aí que o rapaz falou que ia dar uma parada, mas eu não estou sabendo que ele ia parar um mês ou dois para arrumar a casa, né? E no que ele ficou 3 dias sem ir pro ar, o concorrente dele me ligou, fulano saiu, só teve uma parada, então eu vou entrar. Aí ele falou, mas quanto é que ele pagava? Eu falei o dobro do que ele pagava e o cara entrou, entendeu? Também tem isso. Mas é a sua história, né? A sua história de longas datas e a história do Chapolin sendo construída a cada dia. Sim, mas para complementar o negócio da economia, por exemplo, eu estava passando, eu passei a palavra para o meu economista falar sobre o assunto do dia, cotação de dólar, comercial, turismo, esse troço todo. De repente mudou tudo, porque naquele mar vermelho onde atravessa o navio, não sei o quê, atracaram aquilo tudo lá, mudou a economia, começou a despencar a bolsa, e aí? Você tem que ir atualizando as informações na medida que vai desenrolando o negócio. Porque é um todo, né? Exatamente. O mundo hoje é um ovo, né? Agora, uma coisa que eu quero aplaudir vocês,
você mesmo falou, as pessoas ficam ouvindo todos os dias e vocês têm que se renovar a cada instante, né, Pedro? Porque senão a pessoa, não quero, eu já sei o que o Chapolin vai falar, eu já sei o que o Pedro vai falar, eu vou ver se eu troco de canal, ver se eu acho outra rádio. Como é que trabalha com isso, Pedro? Fala você primeiro agora. Com a renovação? Essa renovação do dia a dia para você manter os seus clientes ali, aquelas pessoas que seguem o Pedro Osmar todos os dias. Há coisas que não pode mudar. Eu não posso mudar o Dr. Norberto com a saúde da família. Aquilo cada dia ele faz um tema diferente. Eu não posso mudar o Dr. Rodrigo, que fala sobre urologia e sexualidade. Cada dia ele tem um tema diferente. Né? Eu posso mudar o cotidiano, o dia a dia, não dos médicos nem dos participantes. Daquilo que é do imediatismo, daquilo que as informações chegam através da internet, essas coisas eu posso até mudar. De repente eu dei uma notícia aqui da cotação do dólar a 4,16, daí um minuto ele já está disparado. Então, essas coisas você tem que ter cuidado. Mas para você manter o ouvinte seguro, eu sempre tenho um jeitinho especial, né? Aí é o mapa da mina, né, Pedro? Porque uma característica do seu programa, os ouvintes não sabem o que vai acontecer. Não sabem não. Porque eu mesmo, cada segunda que eu estou lá com você, de 10h30 às 11, a gente trata de assuntos mais variados possíveis, evitando ao máximo de se tornar repetitivo, né? Isso acaba atraindo os ouvintes, né? É isso aí, você procura sempre inovar, você não pode deixar a mesmice, né? Então há quadros que ele tem, por exemplo, eu tenho um quadro lá que eu nunca consegui tirá-lo do ar, a música da minha vida. Então, por que eu tenho esse quadro? Para conseguir manter o romantismo da cartinha escrita. A pessoa escreve. Teve um até que falou assim, a gente podia passar mensagem pelo celular para você ler a nossa carta, é muito mais fácil. Será que ainda existe envelope ainda? Existe. O cara vai lá, compra o envelope, escreve a cartinha, conta a sua história e a música que ele viveu naquele momento. Então, é a música da vida dele. É um quadro que você não pode mudar. Né? É isso aí. Agora, fala aí, Chapolin. Eu acho que o desafio é esse, né? É o que o Pedro tá falando. A gente precisa se reinventar todo dia sem perder aquilo que a gente já constituiu. Sem perder a essência, né? Sem perder a essência, aquilo que a gente já constituiu, que o ouvinte quer no programa. Então você tem que manter as estruturas, eu diria, e mudando de acordo com a necessidade, de acordo com o que as coisas vão acontecendo. E como o Pedro falou, as coisas hoje em dia acontecem muito mais rápido, né? A gente recebe as informações de forma muito mais rápida. Então você esse é um grande desafio mesmo, e é difícil, não é tão fácil assim. Tem gente que olha e acha assim, não, fazer isso aí é fácil, é só chegar lá e falar. E não é. Não é verdade. Não é muito mais que isso. Não, e sem falar da responsabilidade que vocês têm social, né? Além de tudo, nos nossos programas que são ao vivo, a responsabilidade de estar ali e não falar uma besteira grande é grande, sabe? Porque você trocando uma vírgula num texto, você pode mudar completamente o sentido de um questionamento, de uma colocação e às vezes até causar um problema para outras pessoas por conta disso. Então é uma responsabilidade muito grande, sim. Como a gente falou, é uma coisa muito imediata. Desfazer um erro no ar é muito difícil. Então eu tenho uma vantagem que o meu programa tem uma veia mais humorística, né, na boca da galera. É isso que eu ia te perguntar. Então o erro faz parte da zoeira. Brinca com aquilo ali. Exatamente. Bola pra frente. Ontem mesmo eu me embolei na hora de falar um negócio de um patrocinador lá, aí já caí em cima de mim mesmo brincando com aquilo. Então eu tenho essa facilidade. Eu sei que no programa do Pedro Osmar é uma coisa mais séria, né? Ele não pode ficar fazendo tantas brincadeiras, apesar dele fazer. É divertido o programa dele. Não estou dizendo que é um programa super sério, não. É um programa divertido. Mas ele tem uma responsabilidade, eu acho que ainda maior com isso do que eu, por exemplo, onde eu posso fazer uma brincadeira ali. Do jeito que eu estiver brincando, a brincadeira vai encaixar no programa. No caso dele, não, ele ainda tem que ter a visão de como que eu vou colocar essa brincadeira ali. Então, é uma responsabilidade muito grande. Agora eu quero falar um pouquinho da história de vocês, né? De onde vocês vieram, como tudo começou. Vou começar por você agora, que é o mais jovem. É isso. Um pouquinho menos eu sou do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, como a gente chama de carioca da gema, né? Torço para Madureira, para você ter uma ideia. Ah, que legal. O tricolor suburbano. Eu digo que é o tricolor raiz, né? É o tricolor raiz, que é o Madureira. E, como eu falei, eu sempre fui muito ligado à rádio. O primeiro aparelho que eu tive no meu quarto não foi de TV, foi de rádio.
Então... Quem eram aqueles que você gostava de ouvir nessa época? Você lembra? Então, Alberto Brizola, Não, Rádio Mundial... Eu sempre fui muito do rock, né? E aí eu escutava muito a Rádio Cidade e a Rádio Fluminense lá no Rio. E assim, o Rhodes, que hoje é apresentador do UFC, por exemplo, né? Do UFC Brasil, ele era o radialista na época da Rádio Cidade, então foi o meu grande espelho, assim, para começar. A cidade era uma potência, né? A cidade era uma potência. E meu sonho era trabalhar na cidade na madrugada, sabe? Infelizmente a cidade não tá mais no dial, né? Não tá mais no ar, tá só como web rádio hoje em dia, mas era meu sonho era trabalhar como radialista na madrugada. Eu, quando fui fazer a faculdade, eu resolvi sair do Rio de Janeiro, buscar um lugar mais calmo para viver, até para poder estudar. Foi assim que eu fui parar em Friburgo. Você fez jornalismo? Fiz jornalismo, exatamente. Onde? Fiz na Estácio. Na verdade, eu comecei, você ter uma ideia, eu comecei fazendo análise de sistema, e aí quando eu vi que tinha o curso de jornalismo, eu fiquei muito interessado, eu falei, pô, sempre quis trabalhar com rádio, eu acho que é uma oportunidade, de repente, de eu ir para a área de comunicação. Aí acabei mudando de curso e fui para a área de comunicação. Comecei no primeiro dia de aula já na comunicação com um programa na Rádio Estação, que é o programa E Daí que eu tenho até hoje. Hoje em dia ele é um podcast, que a gente faz umas temporadas de vez em quando. E comecei assim, programa E Daí na rádio da faculdade. Da rádio da faculdade fui fazer rádio na internet, por isso que eu não tenho tanto problema assim com isso. Eu fiquei alguns bons anos, quase 10 anos, fazendo web rádio, né, fazendo rádio na internet. E aí depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Eli Borges na Boca da Galera, através até de um amigo nosso em comum, o Wagner, que me colocou em contato, e aí eu me tornei repórter. Ah, você fazia reportagem de rua? Exatamente, eu era o repórter de rua que cobria mais o trânsito, né? O meu foco principal era o trânsito. E você de moto? Exatamente, na época a gente tinha um trânsito absurdo na cidade, né? E eu ficava de moto, indo para os pontos da cidade, tentando achar uma rota alternativa para os motoristas, entrava ao vivo e assim foi. Acho que depois que o Eli faleceu, aí eu fui para o estúdio para ficar com a Daniele Ed e o Cezinha Simpatia, e aí com a saída da Daniele, por causa da maternidade também, e por conta do convite para trabalhar na prefeitura lá como subsecretária, acabei assumindo o programa, já tenho 5 anos, né? Estou aí. Estamos aí. Que história bacana. E assim, uma responsabilidade grande, porque ficar no lugar onde o Eli Borges sentou ali não é muito fácil, Eli, não, sabe? É bem difícil fazer aquilo ali para manter aquela energia que ele mantinha no programa, né? Então eu acho que... O programa era mais cedo, não era? No meio da tarde? Não, na verdade o programa sempre foi às 6 horas. A gente, quando nós assumimos o programa... Na época do Eli, sempre foi às 6? Foi às 6. Ah, tá. Quando a Daniele ficou à frente do programa comigo, trabalhando como jornalista no programa, aí a gente começou às 5h20, e aí íamos até às 7 horas. E aí o programa já mudou de horário algumas vezes, já chegamos a ficar de 6 às 9 da noite, e agora estamos de 6 às 8. Isso. Eu já te contei a minha história com o Eli, né? Eu vou contar de novo, Pedro, que eu contei quando ele me convidou para ir lá no programa, a primeira vez que eu fui lá, e eu fiz questão de falar do Eli, um grande amigo, né? Uma figura maravilhosa, que infelizmente, aos nossos olhos, foi embora cedo demais, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Um dia nós vamos entender esse contexto, com certeza. Aconteceu o seguinte, Pedro, o Eli era um grande amigo meu, camarada mesmo, e na época a ciência tinha descoberto uma bactéria que dá no nosso estômago, que você tem que tomar inclusive antibiótico. Ela é muito comum hoje, a pessoa está com muita azia, má digestão, faz lá a endoscopia, acha essa danadinha dessa bactéria dentro do estômago da pessoa. E o nome dessa bactéria é Helicobacter pylori. E o Eli foi ler um jornal para dar a notícia. E ele não conseguia falar de maneira nenhuma Helicobacter pylori, que é natural, né? Eu, porque trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos, trabalhei em farmácia, aí é do meu dia a dia. E eu estava ouvindo o programa dele, estava eu e a Natasha, minha esposa. Aí ele tentou umas 3 vezes, gente, eu não consigo falar isso não sei o que, e tocou o barco para frente. Aí eu liguei para ele, liguei para a rádio, falei, deixa eu falar com ele aí. O que foi? Não, vou te explicar ele o nome da bactéria. Aí eu falei, Eli, fala comigo, Helicobacter pylori, dá uma travada no meio que fica mais fácil. Aí ele, Helicobacter pylori, beleza. Aí dali a pouco ele entrou no ar. Valeu, Serginho, meu irmão, quem tem amigo não morre pagão, é Helicobacter pylori. É o que você falou de um erro, ele transformou aquilo numa coisa bem engraçada, né? Esse espírito que tem que ter. A vantagem
da forma como a gente faz Na Boca da Galera, sempre puxando mais pro lado do humor do que para qualquer outra coisa. Isso porque é a legal. partir dali você fica mais livre e aí você acaba errando menos, porque você está mais solto para fazer. Verdade. Até porque o horário, né, pede isso, né? Sim. A pessoa já trabalhou o dia todo, às vezes está indo buscar o filho na escola, está indo buscar não sei quem no médico, engarrafamento do caramba nesse horário. Se você fizer um programa muito técnico e muito paradão, é difícil realmente das pessoas ficarem acompanhando. De vez em quando saem aquelas brincadeiras lá, que são sadias, brincadeira muito legal da sua equipe, depois você vai falar, as pessoas te ajudam lá, e isso acaba ajudando. Pedro, agora fala você aí da sua história. Tenta encurtar, né? Porque senão nós vamos ficar só o programa falando da sua história. Do rádio, especificamente. Como disse, né, eu vim de Aperibé para cá, era garoto novo, 14 anos, por aí. Eu nem tinha completado 14 ainda. E vim porque um senhor que morava aqui no Paissandu, onde é hoje a padaria, ele trouxe para cá e aí eu trabalhei em vários segmentos até conseguir o rádio, né? Mas você desde esse início já queria o rádio? eu já vim, eu com Bem 9 determinado anos, a 10 anos eu já queria isso, entendeu? Então eu fui batalhando, trabalhei em vários segmentos, comércio, sapataria, vendi mariola, fiz feira livre, trabalhei de servente pedreiro no edifício Itália aqui pertinho, entendeu? Mas eu queria um rádio, eu tinha que um dia chegar lá, e um dia surgiu. A minha mãe sempre dizia, minha avó, a sorte, a oportunidade é como se fosse a mula branca, ela vem em pelo, você monta nela, agarra na crina e não solta, ela só passa uma vez. E essa vez um dia chegou. Em qual rádio que foi? Nessa mesma rádio que eu estou até hoje. Caramba! E como é que foi essa oportunidade? Conta esse detalhe. Houve um... Você tinha quantos anos na época? Quando eu entrei? Oportunidade? Entrei com 19 anos. 19 anos. Eu estava com 18 anos e meio. Eu fui num comício político lá, olha, lá é um comício do Ariosto Bento de Mello e Rafael Jacu. Eles eram candidatos lá em Lumiar, né? Então... Aí ouviram o seu vozeirão? Não, eu estava lá para assistir, fui para assistir. Mas eu já sabia como é que era que fazia e tal. E aí faltavam 20 para as 10 e não tinha começado o comício ainda. Aí eu cheguei para um senhorzinho que estava assim do lado, eu falei, escuta, vai demorar muito o comício, porque eu vim para assistir, o pessoal já começa a querer ir embora. Ele falou assim, pois é, rapaz, nós estamos com um problema aí, o nosso locutor, o Fusca dele quebrou lá em Muri e ele não chegou ainda. Mas você tem uma voz boa, você podia... Caramba, olha você podia apresentar esse comício para a gente. Eu falei, Aí eu falei assim, então vê quais são os vereadores que vão falar e eu deixo o vice-prefeito e o prefeito para falar no final. Você já sabe. Eu falei, não, de tanto ver os outros fazer, eu mais ou menos suponho que seja isso. Era isso mesmo. Me deu a relação, aí eu... Como Deus sabia que eu estava atrás de um propósito, atrás de uma coisa, e parece que a partir daquele momento eu incorporei um personagem e que me deu tanta força e eu fiz uma apresentação impecável. E por coincidência, esse rapaz, quando terminou, ele falou, todo mundo gostou muito de você. Eu fui muito aplaudido. Ele foi assim, eu tenho um programa na rádio de Friburgo toda sexta-feira. Se você quiser ser um dos meus locutores, era isso que eu queria. Esse rapaz está vivo ainda, com 90 e poucos anos, o Humberto Machão Fontão, o Benedito Fontão, que mora aqui na General Osório. Descobriu o talento, né? Quando foi, então, no dia 21 de junho de 1969, eu entrei no ar pela primeira vez e estou até hoje. Que bacana, Pedro. Isso é que eu falo que é a sorte. A sorte é quando a oportunidade encontra com o talento, com aquela pessoa que, entendeu, que se preparou, que tem esse objetivo, né? Melhor dizendo. Muito legal isso, hein? Quer dizer que de um comício em Lumiar surgiu o grande Pedro Osmar. E aí que fiz vários programas. Era repórter policial, depois passei a ler o noticiário das 10, só tinha uma edição, né? E fiz outros programas, tinha o Fim de Tarde, que se fosse da época ia concorrer com vocês, tá? Eu ia de 5 às 7. Legal. Entendeu? Mas é isso aí. Então,
Mas eu sempre nunca gostei de fazer programa musical, não. Eu sempre tive essa linha mais jornalística, né? Mais conteúdo, né? Mais conteúdo, mais coisa, né? Então, deu certo. É um modelo de rádio que deu certo. E hoje eu tenho certeza, se amanhã ou depois, quando eu falecer, outros irão fazer nesse mesmo molde, porque é um modelo que deu certo, né? É verdade, é uma pegada diferente. Me conta aí alguma notícia que você deu, alguma situação que aconteceu nesses 12 anos de Boca da Galera, contigo aí que te marcou, que foi alguma coisa diferente, que você possa dividir com a gente. Acho que assim, o que mais me marcou, eu acho que foi meu acidente, né? O meu acidente onde eu infelizmente perdi parte da minha perna. Eu fazendo uma reportagem em Muri, inclusive, aquele sinal de Muri que fizeram, que não tem tanto tempo assim, né? Ele estava com um problema, a concessionária foi lá e resolveu o problema, eu fui lá conferir. Voltando dessa reportagem, eu acabei sofrendo meu acidente, perdi parte da perna. Acho que isso me marcou muito. Eu fiquei um bom tempo afastado do programa. Caramba, que ano foi isso? Isso foi para ser mais exato, 11 de setembro de 2017. Essa data de 11 de setembro já não era muito boa, né? Lá das Torres Gêmeas. Exatamente, aí em 2017 aconteceu isso. Eu fiquei afastado quase um ano do programa. Caramba. Foi que aí quando o Eli me colocou de volta no programa, utilizando a internet para eu poder fazer as minhas reportagens, acompanhar o trânsito. Você parou de andar de pilotar moto? E aí comecei a fazer pela internet. O pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia conseguiu disponibilizar as câmeras da cidade para eu poder acessar, e aí eu conseguia fazer o giro no trânsito mesmo sem estar com a moto na rua, o que acabou ficando até mais dinâmico, porque eu conseguia chegar em todos os pontos da cidade de uma vez só. Tecnologia, exatamente, então a tecnologia ajudou muito. E acho que nesse tempo todo assim, tiveram diversos momentos bem engraçados. Fala um aí. Eu estou tentando lembrar um assim que seja bem engraçado para contar aqui agora, mas realmente não está vindo nada na minha cabeça. Vou te dar um tempinho para você lembrar. Mas vamos ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Passa um pouquinho da sua experiência com esse acidente, que deve ter sido uma situação difícil na sua vida, mas é importante que você está aqui, você superou isso, está tocando a sua vida. E às vezes quem está nos assistindo agora está com um problema que acha que não tem solução, que a vida acabou. Não é por aí, né? Não existe isso. Aproveita essa oportunidade. Você é um cara muito bem resolvido. Então, né? eu sou uma pessoa muito Eu vejo prática. que você gosta de andar de bermuda. Eu gosto. Você não tem vergonha de mostrar sua perna. É mais fácil, inclusive, para mim, de andar de bermuda, até por conta de poder mexer na prótese de forma mais fácil, né? De vez em quando precisa tirar e colocar ela de novo. Então eu não tenho realmente problema. Tem gente que coloca a capa como se fosse uma perna e tal. Eu deixo ela natural mesmo, só no tubinho ali. Para mim tá muito bom, eu não vejo esse problema não. E eu sou uma pessoa muito prática, Sérgio. Eu não tenho... Eu digo que eu sou prático e egoísta pra caramba. Porque é o seguinte, quando eu sofri meu acidente, eu tinha duas opções. Eu poderia ficar muito mal com isso, e isso ia atrapalhar a minha vida pra caramba, que eu não ia conseguir fazer nada. Eu tenho 2 filhos para criar, já tinha os 2 filhos na época. Ou eu poderia deixar isso pra lá e tocar a minha vida como desse para tocar. Bola para frente. Bola para frente, exatamente. E eu, por puro egoísmo, escolhi tocar a minha vida para frente para eu poder ficar bem. Eu acho que o pensamento é bem egoísmo, esse. foi necessidade. Eu digo que é egoísmo porque eu só estava pensando em mim naquele momento. Tipo, eu preciso que eu fique bem até por conta dos meus filhos. Exatamente. Então, por isso que eu falo que sou uma questão de egoísmo, sabe? Mas, claro, com certeza meus filhos me deram muita força para eu poder... Não, e eles mudam a nossa vida. Você deixa de viver a sua vida para viver a deles. Isso que te motivou. Eu acho que, assim, importante. Mesmo que eu não tivesse filho, eu acho que eu teria encarado da mesma forma, né? Eu teria tocado a vida para frente, que eu não ia ficar lamentando por isso. Chorar sobre o leite derramado não vai fazer que ele volte para dentro do pote, entendeu? Com certeza. Então, bola para frente. Eu acho que quem estiver ouvindo, inclusive quem estiver vendo a gente aqui agora, estiver passando por um problema e acha que não tem solução, sempre tem. E se não tiver solução, vai fazer outra coisa da sua vida, vai tentar resolver isso de uma outra forma, sabe? Isso. Começa a enxergar isso de fora, sai da onde você está, pensa, vê quais são as possibilidades. Um exemplo que eu dou, o copo para mim com água pelo meio, ele nunca está sempre meio vazio, está sempre meio cheio. Exatamente. É a questão da sua visão do problema. Exatamente. Isso é muito importante a gente ter em mente. Pedro, fala aí alguma notícia que você deu, que te marcou, alguma situação que você viveu no seu programa. Foram muitas. Vê se você consegue escolher um aí para você compartilhar. O que mais me emocionou foi o enterro do Dr. David Hall.
uma comoção total tomou conta da cidade. As indústrias fecharam, fábrica, comércio, tudo. Era o médico dos pobres, né? Impressionante. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu já vi fotos desse dia, Alberto Brown toda tomada até lá ao cemitério. Eu tive que acompanhar da igreja matriz ali, que foi velado ali, até o cemitério São João Batista. Naquela época não tinha facilidade nenhuma, tinha um BTP, um aparelho pesadão assim, quadrado, tipo tijolão. Dali, através de sinal, a gente ia falando ao vivo para o rádio, né? Mas me marcou muito aquilo. Você viu as pessoas muito comovidas. Puxa, todo mundo, né? Todo mundo. Ele realmente marcou, né? Difícil você transmitir também sem chorar, né? Foi realmente... Mas o rádio traz essas coisas, né? Às vezes você tem que falar coisa que você não gostaria de estar falando, mas você é um profissional, você tem que fazer a sua parte. Você tem que tentar se envolver emocionalmente. Isso é difícil de lidar com isso realmente. Não, e quando você se envolve emocionalmente, você segurar a voz para manter o timbre e falar sem gaguejar, sem embargar a voz, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Eu fico imaginando, ele tá falando aqui e eu tô imaginando a situação dele tentando falar e, né? É complicado. Agora eu vou te pedir, enquanto você lembra da situação, eu quero que você aí fale o que você quiser, como se já estivesse dentro do programa. Aquela pegada sua, ou na abertura. Como se eu já estivesse dentro do programa? Tá aqui, já estamos na Rádio Sucesso FM, você já está lá no estúdio. Fala aí, abre o programa, pô. Abrindo mesmo, fazendo a abertura do programa, fazendo aquele boa tarde, barra noite, galera, para você que está aí curtindo essa programação gostosa. Vamos com a gente aqui, ó, com o meu amigo Sérgio Loubach, porque esse aqui é o programa. É mais ou menos assim. Legal, é isso aí mesmo. Pedrão, faz a sua agora aí. Alô, gente, começa agora o show do Pedro Osmar. Vamos junto! Aê, que bacana. Muito né? bom. No início da manhã e no início da noite. Exatamente. Que legal. Bom. Alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de tocar, de mencionar? Eu reforçaria o assunto. Ele falou sobre o panorama do trânsito, o programa de rádio, que não falar sobre trânsito, ele perde audiência. Principalmente nos dias de hoje. Eu só queria dizer que foi um prazer. Você perguntou tudo, né? Eu já falei que se eu bobear, ele me toma o programa. Ele fala isso. Se eu bobear, você me toma o programa. Vai devagar aí, quem manda aqui sou eu. Tudo de rádio e tal, tá lá comigo desde 2007, não 2008. 2007. Entendeu? Então, mas foi bom vir aqui falar da nossa experiência, né? Saber da experiência do Chapolin. Legal vocês se conhecerem pessoalmente, não tiveram essa oportunidade. A gente teve pouquíssimo contato ao longo dos anos aí, mais por conta até da filha do Pedro Osmar, a Kissla, que também é radialista. Radialista também, puxou o pai. Um abraço para a Kissla. Eu queria deixar um recado para você, que diz o seguinte: não caminhe na minha frente que eu posso não seguir-te. Não caminhe atrás de mim que eu posso não guiar-te. Caminhe ao meu lado, vamos ser amigos, vamos ser felizes. Aê, muito bom, Pedrão. Tá bom? Vai, meu amigo. Alguma coisa que você queira falar? Eu lembrei aqui de uma situação. Eu tocando na prótese. Mas tem aqui a coxa está aqui. A prótese daqui para baixo. Isso. Uma coisa que aconteceu muito engraçada, ainda na época que eu era repórter do trânsito ainda, foi uma situação que eu fui noticiada por mim primeiro que todo mundo, porque eu cheguei no momento que estava acontecendo a coisa, que foi um rapaz que resolveu correr pelado ali na avenida, próxima a Duas Pedras ali. Caramba, na Hans Geisel. Entre os carros. E eu tava passando exatamente na hora que a polícia tava chegando para tirar ele. Então, assim, foi uma situação inusitada. Foi um furo jornalístico, acho que foi talvez o meu primeiro furo aqui em Friburgo, porque foi logo no início do Giro no Trânsito. Você gostou daquilo ali? Mas foi muito engraçado, porque eu via os policiais correndo atrás do cara e o cara correndo entre os carros para fugir dos policiais, totalmente pelado. E aí conseguiram dominar ele e tal, cobriram ele para a pessoa não ficar olhando, mas que realmente foi uma situação maluca, né? Acho que foi a mais engraçada que eu consigo lembrar agora, assim. Tá, legal. Então agora para vocês se despedirem mesmo, quiser falar da equipe, porque ninguém faz nada só, né? Não, de jeito Sempre nenhum. tem alguém junto ali, ajudando, colaborando. Pedro, fica à vontade para você se despedir, quiser nominar as pessoas que te ajudam. Mas de segunda a sexta, todos esses anos, fazer o show do Pedro Osmar, o grande sucesso que é hoje. De 8 às 11, de segunda a sexta, é um programa que eu saio às 11h10, já estou trabalhando no programa do dia seguinte. Isso é a responsabilidade que a gente tem,
de apurar notícia. Eu tenho também uma equipe muito boa, os operadores de áudio também. O Vinícius Gastim, que é um menino que me ajuda muito, o meu filho, que também, jornalista, vai se formar agora. Pedro Henrique, em julho, né? Mas ele já faz o meu programa todo, né? E também o Edson Lisboa, da Economia, o doutor Rodrigo, o doutor Roberto, o doutor Bruno, e rapaz, tanta gente, são 16. Então a toda essa turma, pô, muito obrigado, porque eu sozinho não chegaria a lugar nenhum. E ninguém chega sozinho a lugar nenhum, tá? A frase que eu deixaria para essas pessoas é que a humildade é a arma da vitória. Você não chega a lugar nenhum se você não for humilde. Não é eu, é nós. É assim que se faz, né? É verdade. E a Bíblia, Pedro, diz assim, ó, o dia da soberba precede a queda. É isso. E se está escrito lá, a gente tem que ficar ligado. Você agora fala aí da sua trupe, né? Daquela galera que te ajuda no dia a dia. Na boca da galera, eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Cezinha Simpatia, que é um grande ator aqui da cidade. Faz o personagem do Larinho, né? Que é o maior sucesso para a cidade inteira. Hoje a gente tem a Gabriela Bini, que está trabalhando com a gente, fazendo a parte do jornalismo. Já tivemos a Daniele Ed também à frente do programa e depois como jornalista. Já tive também a Jaque Polo, que hoje também está lá na Rádio Friburgo, que também é excelente jornalista, excelente apresentadora, já passou lá por aí com a gente. Então, ao longo dos anos, a gente teve a oportunidade de ter essas pessoas junto para fazer o programa crescer, para fazer o programa que é hoje. E é lógico, não posso esquecer do Wagner Gevu, que é o diretor do programa, né? Que apostou, inclusive, na gente quando tudo aconteceu, né? Da morte do Eli Borges, né? E daquela dúvida se o programa ia continuar ou não. Então ele apostou na gente, apostou muito em mim, isso eu tenho que agradecer muito ao Wagner Gevu por isso. E assim, tem pessoas como o Sérgio que também participam com a gente lá, nossos colunistas, né? E acho que toda essa galera faz sempre para somar. E se não fosse essa galera, com certeza o programa não seria o que é hoje, depois de 12 anos aí, tendo suas mudanças, mas sempre mantendo esse espírito de alegria, esse espírito como a gente chama, o astral lá em cima. Isso aí. Muito legal. Então, eu quero agradecer vocês terem aceito esse convite. A gente sabe que a agenda é corrida, a gente conseguiu conciliar os horários. E eu tenho a plena consciência, eu tenho certeza agora que as pessoas que gostam de acompanhar o Sérgio Lobac, vão assistir o programa todo, também tem, é da responsabilidade de vocês, porque vocês acabam conduzindo milhares de pessoas para algum caminho. Então essa responsabilidade é muito grande e deixa muito claro aqui no nosso bate-papo que vocês têm essa consciência, né? Que vocês estão lá não para aparecer, para fazer um programa seu, mas para fazer um programa voltado àquele que está lá do outro lado ouvindo, dirigindo no carro, ou então em casa, ou mesmo pela internet. Mas isso é uma responsabilidade muito grande que vocês têm, justamente por causa disso, de saber que vocês podem mover as pessoas para o lado certo ou para o lado errado. E é muito legal que vocês tenham essa consciência. Poderia ter convidado outros grandes apresentadores que nós temos o privilégio aqui em Nova Friburgo de ter, mas infelizmente a coisa não iria acontecer de uma maneira melhor organizada. Outras oportunidades terão. E eu também quero ter o prazer de convidar outras pessoas, falar de outras áreas também, que é importante, né? A gente ouvir a experiência de cada um para fazer um somatório. E é o que eu digo, a pegada do nosso programa é mostrar as coisas boas que Nova Friburgo tem. Independente de poder público, independente de quem vai estar lá, quem não vai, Nova Friburgo, por si só, ela já vai caminhando por vocês, cada um fazendo a sua parte. Tá bom? Espero que você tenha gostado, eu tenho certeza que você gostou. Segue eles lá na rede social, tem o show do Pedro Osmar, tem a boca da galera. Quiser tirar mais alguma dúvida com eles, liga para o programa, fala, eu assisti o programa do Sérgio lá, eu quero saber isso, aquilo e tal. Pedro Osmar mora no centro da cidade, na Duque de Caxias. Chapolin é quase meu vizinho, eu moro na chácara, ele mora lá no Nova Suíça, grande Nova Suíça. E são cidadãos como nós, tá o dia a dia na rua, vivendo o dia de Nova Friburgo, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Valeu!